Você já teve a sensação de que, por mais que seja uma boa pessoa, as pessoas simplesmente não te levam a sério? Já percebeu como algumas pessoas entram num lugar e imediatamente todos se calam, olham e respeitam, enquanto outras tentam e seguem sendo ignoradas? Talvez você ache que o respeito precisa ser conquistado com o tempo, mas Maquiavel diria outra coisa. Ele diria: ou você impõe respeito logo nos primeiros segundos, ou será colocado na posição de quem obedece. E se eu te dissesse que existem atitudes brutais no bom sentido que provocam respeito imediato, sem que você diga uma palavra sequer? Esse vídeo não é sobre parecer alguém respeitável. É sobre se tornar alguém que não permite desrespeito. É sobre transformar sua postura, suas atitudes e até mesmo seu silêncio em um campo de força invisível, que faz qualquer um pensar duas vezes antes de te subestimar. Você já se perguntou por que algumas pessoas impõem respeito mesmo caladas, enquanto outras têm que gritar para serem ouvidas? E se eu te dissesse que o segredo não está na força bruta, mas em sutilezas brutais que desarmam até os mais arrogantes? Talvez o que você precise não seja ser mais gentil ou mais simpático. Talvez o que você precise seja ser estrategicamente respeitável. E hoje, com a ajuda da mente mais perigosa da história, Maquiavel, você vai descobrir as 5 atitudes que fazem qualquer um te respeitar imediatamente. Em um mundo onde a aparência vale mais que a essência, quem não impõe respeito desde o primeiro olhar corre o risco de ser ignorado para sempre. Você pode ser bom, pode ser justo, pode ser inteligente, mas se não souber comunicar autoridade com a sua presença, será tratado como descartável. E não estamos falando de gritar, ameaçar ou ser agressivo. Estamos falando de algo muito mais poderoso e silencioso: a percepção social de domínio e alto valor. Você já sentiu que precisa repetir 1000 vezes para ser ouvido? Ou que, por mais que tenha boas intenções, as pessoas cruzam seus limites como se você fosse invisível? Esse vídeo é para você. Hoje, você vai entender o que faz alguém ser respeitado imediatamente e o que está afastando esse respeito de você sem que perceba. Vamos revelar, à luz de Maquiavel, quais comportamentos moldam a imagem de um homem forte, estratégico e inabalável. E mais importante, você vai aprender como aplicar essas atitudes imediatamente na sua vida, sem precisar se tornar alguém que não é, mas descobrindo a sua versão mais imponente e inegociável. Você vai sair deste vídeo com clareza sobre o que transmite fraqueza e o que emana força, a capacidade de blindar seu espaço emocional e social, e um mapa mental brutal para fazer qualquer um te respeitar sem esforço. As pessoas testam seus limites o tempo inteiro. Ou você se impõe com presença, ou será dobrado com desprezo. E o que vamos revelar aqui vai te colocar entre os poucos que não precisam pedir respeito. Eles apenas recebem. Atitude número 1. A presença que impõe silêncio. Imagine entrar em um ambiente e, sem dizer uma única palavra, as pessoas pararem para te observar. Isso não é magia. É linguagem corporal consciente. Maquiavel dizia que o poder começa na forma como você é percebido. Não no que você fala, mas no que você faz os outros sentirem quando você entra. Um homem que quer ser respeitado precisa dominar o próprio espaço. Postura ereta, olhar firme, passos seguros. Não é sobre parecer agressivo, mas inalterável. O cérebro humano interpreta postura e movimento como sinais de ameaça ou autoridade. Se você hesita, curva os ombros, olha para baixo, você já perdeu antes de abrir a boca. Maquiavel ensina: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. E o medo aqui não é terror, é respeito automático por alguém que parece ter pleno domínio de si. A presença que impõe silêncio é uma arte, e homens que a dominam, governam. Atitude número 2.
A lei dos limites claros. Você quer saber por que as pessoas te desrespeitam? Porque em algum momento você permitiu. Você silenciou quando riram de você. Cedeu quando não queria. Aceitou migalhas emocionais e chamou de amor. Maquiavel não era sentimental. Ele era estratégico. E ele sabia: quem não define os próprios limites será moldado pela vontade dos outros. O ser humano testa os limites o tempo inteiro. Pessoas vão te cutucar, te provocar, invadir seu espaço, até você mostrar que existe um limite ali. E esse limite não precisa ser gritado. Ele precisa ser inflexível. Diga não quando precisar. Corrija de forma direta quem te ofende. Afaste-se de quem ignora seus sentimentos. Respeito nasce quando as consequências da falta dele aparecem. Segundo Maquiavel, o príncipe deve aprender a ser temido por aqueles que o cercam para manter a ordem. Atitude número 3. A indiferença estratégica. Você precisa entender uma coisa brutal. Reagir demais é perder. Toda vez que você reage impulsivamente, você mostra vulnerabilidade, ansiedade, carência. Maquiavel sabia disso e ensinava que, às vezes, o poder está na ausência calculada. Ignore provocações. Não se explique para quem não merece explicação. Fuja do teatro emocional que te puxa para o drama. A indiferença estratégica é o silêncio que grita mais do que 1000 argumentos. Pessoas respeitam quem não se abala fácil, porque sabem que esse tipo de pessoa é perigosa, inquebrável. Quando você se afasta, se cala ou não reage, você obriga o outro a refletir, se questionar e recalcular. Essa ausência cria impacto emocional e respeito profundo. Atitude número 4. O olhar que lê a alma. Maquiavel não era apenas político. Ele era observador da natureza humana e ensinava que aquele que compreende os homens dominará os homens. Você quer respeito? Então pare de apenas falar e comece a enxergar. Observe os padrões emocionais das pessoas. Perceba os jogos de manipulação. Identifique as intenções ocultas nas palavras doces. O homem que vê além da superfície se torna incontrolável, porque ele não cai em armadilhas. Ele antecipa. Quando você olha alguém nos olhos e enxerga suas inseguranças, seus desejos, seus medos, você não é mais alguém comum. Você é alguém que ninguém quer desafiar. Essa habilidade é magnética e desperta respeito pelo simples fato de você ser impossível de enganar. Atitude número 5. O silêncio que corrige. Comportamentos. Quer transformar a forma como te tratam? Pare de justificar, reclamar ou implorar. Use o silêncio. O silêncio de quem não aceita desrespeito, de quem se retira sem fazer escândalo, de quem demonstra que não está ali para mendigar presença ou carinho. Esse silêncio é uma punição sofisticada, porque faz o outro encarar o próprio comportamento. Maquiavel chamava isso de correção pela ausência. Nada causa mais medo em alguém do que a ausência repentina de quem parecia disponível. O silêncio educa mais do que 1000 discursos. E mais, quem se acostuma com o seu silêncio estratégico aprende a respeitar sua presença. Imagine um homem que vivia constantemente na defensiva. Cada palavra que ouvia, ele precisava rebater. Cada crítica, ele tomava como ataque. Vivia ansioso, tentando agradar todo mundo, buscando aprovação como se o mundo fosse um tribunal. Esse homem talvez fosse você, ou alguém que você conhece. Mas aí ele parou. Parou de tentar se explicar. Parou de correr atrás de respeito com palavras. Parou de mendigar atenção com reações explosivas. E começou a fazer algo diferente. Começou a aplicar essas atitudes brutais. Postura firme, sem se justificar. Limites claros, sem precisar brigar. Silêncio estratégico, sem perder o controle. Olhar que observa, sem precisar apontar. Indiferença seletiva, sem precisar ferir. E de repente, as pessoas começaram a mudar ao redor dele.
Colegas que zombavam passaram a tratá-lo com respeito. A parceira que o subestimava começou a admirá-lo novamente. Amigos que o ignoravam começaram a ouvir sua opinião. Até familiares que antes invadiam seu espaço agora pedem permissão. Esse homem não mudou por fora, ele mudou por dentro. E o mundo respondeu a isso, porque o respeito verdadeiro não é imposto no grito. Ele é induzido pela postura, pelo silêncio, pela energia que você transmite. Essa é a verdadeira transformação. Ser lembrado não pelo quanto você fala, mas pelo impacto que sua presença causa. E você pode chegar lá. Não é sobre se tornar frio, é sobre se tornar inquebrável. Você percebeu o poder disso tudo? 5 atitudes simples, mas brutais, que transformam como o mundo te enxerga. Você não precisa implorar respeito, você precisa encarná-lo. Você não precisa levantar a voz, precisa apenas se tornar alguém que impõe silêncio. Maquiavel já dizia, é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Mas a verdade é que ao aplicar essas atitudes, você conquista os dois, respeito e admiração. Agora, eu quero te fazer um convite. Se esse vídeo te impactou, curta agora. Isso mostra que você está comprometido com sua evolução. Comenta aqui embaixo qual dessas 5 atitudes você já pratica, ou qual vai aplicar a partir de hoje. Compartilha com aquele amigo que está precisando acordar para o seu próprio valor. E claro, se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão te transformar ainda mais, por dentro e por fora. Você já deu o primeiro passo, mas e agora? Você vai aplicar ou vai continuar implorando pelo respeito que deveria ser seu por direito? Escolha ser o tipo de homem que impõe respeito sem dizer uma palavra, porque no jogo do poder, os que mais vencem são os que sabem quando agir e quando apenas observar. Use isso com sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo.